Bom dia, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que esse dia seja repleto das bênçãos, da misericórdia de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos. Meus amados, hoje nós vamos refletir em João 14, versículo 18 ao 20. Lá diz o seguinte, meus amados: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém, meus irmãos? Essa mensagem é sobre o Consolador, o nosso Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor, nosso Consolador. Nessa narrativa histórica, meus irmãos, Jesus havia acabado de tranquilizar os discípulos com a promessa da vinda do Espírito Santo. Ele iria partir, o que era fonte de tristeza para eles. Cristo mostra que era melhor assim, pois o outro auxiliador cumpriria um papel que era mais apropriado, mais adequado, pois sempre estaria presente e dar-lhe capacidade para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. No caso, ele capacitaria os discípulos para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Jesus estava dizendo o seguinte, meus amados, que ele nunca estaria longe, pois espiritualmente continuaria presente pelo seu Espírito Santo. Ele não nos deixaria sozinhos, abandonados. Nisso estava todo o consolo para os discípulos do passado e o nosso, seus discípulos de hoje, pois nosso Salvador não nos deixaria sozinhos. A partida de Cristo, meu irmão, era por mais dolorosa para os seus discípulos, mas o Senhor os consola, deixando bem claro que não é como um pai que morre e jamais volta. Cristo não os deixaria sozinhos, mas logo voltaria. Eles nunca estariam sozinhos. Há momentos de muitas lutas, meus irmãos, grandes batalhas espirituais, batalhas físicas, e nós nos sentimos sós, abandonados por todos. Mas nós não devemos temer. Cristo, nosso Consolador, jamais nos deixará sozinhos. Ele é o selo da nossa redenção. Ele é quem nos dirige, ensina, intercede por nós junto ao coração do Deus Pai. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é extremamente importante para a humanidade. Ele possui características próprias, com a missão de ser o nosso mentor. Ele nos dirige, orienta, aconselha. Todo cristão deve conhecê-lo bem e se relacionar com ele. Isso porque, dentre todas as coisas que já foram citadas, meus irmãos, ele também torna a voz de Deus audível, nos direciona para que possamos entender o que Deus está falando. O Espírito Santo foi enviado, meus irmãos, para nos ensinar coisas espirituais que nós não conseguimos entender sozinhos, sem a direção dele. Ele é quem revela a verdade de Deus, que está oculta, fora do nosso entendimento humano. Ele pode nos guiar em nossas decisões. Ele pode nos proteger de perigos físicos e espirituais que nos cercam, nos rodeiam dia a dia. Esses perigos nós não enxergamos, nós não percebemos, mas ele percebe, nos avisa, nos direciona e nos livra. Ele acalma nossos temores e nos enche de fé e esperança. Ele também, meus irmãos, é quem nos mostra quando estamos errados, quando pecamos. E outra coisa maravilhosa que o Espírito Santo tem para nos oferecer é o poder glorioso da intercessão. Em Romanos 8, 26, o escritor bíblico Paulo relata que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, meus irmãos. Então o Espírito Santo age como o maior intercessor, que comunica aquilo que nós queremos, mas não sabemos como pedir. Ele comunica a Deus. Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis, mais dolorosos,
momentos tenebrosos das nossas vidas, naquele momento de fraqueza, fragilidade e desespero, onde não sabemos o que fazer, nem o que dizer, nem para onde ir. Estamos sem um norte, sem direção. É justamente nesses momentos que o Espírito Santo apresenta diante de Deus tudo, completamente tudo, o que estamos passando, o que estamos sentindo. Ele passa, comunica isso a Deus de forma apropriada, com gemidos inexprimíveis, que não se expressam em palavras, meus irmãos, mas carregam apelos profundos pelo bem-estar de cada cristão. Sendo assim, meus irmãos, todas as nossas necessidades são apresentadas diante de Deus, até mesmo aquelas ocultas em nosso coração, que nem mesmo nós sabemos que precisamos, mas Ele sabe e apresenta a Deus. Por isso, meus amados, devemos declarar nosso amor todos os dias ao Espírito Santo, porque a sua obra ela é fundamental e magnífica na nossa vida, para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa intimidade com Deus. O Espírito Santo é fundamental. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Que sirva de bênção para a tua vida. Compartilha essa mensagem para os teus grupos. Manda para a tua igreja, manda para o Zap, manda para onde você tiver pessoas. Direcione essa mensagem, seja bênção na vida das pessoas, que tem muita gente precisando dessa orientação. Muitas vezes passamos por problemas terríveis e achamos que estamos só, perdidos, sem ninguém. Podemos até estar aqui na terra, mas temos um Deus Todo-Poderoso que nos enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida, meu irmão. Amém? Até a próxima, meus amados.